Buscando Saúde tá no ar e o tema de hoje você já deve ter ouvido falar em derrame ou AVC, então fica aí comigo pra gente descobrir um pouco mais sobre esse assunto. E aqui no estúdio eu recebo o neurologista, o Dr. Fernando Menezes. Doutor, um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Cefas, pelo convite da Dr. Play. Mais uma vez agora aqui em estúdio, né, para falar hoje para o público, até mesmo para profissionais, sobre o que seria o AVC, ou popular derrame, né? Outras denominações que são usadas aí com muito prazer para esclarecer aqui as dúvidas. Doutor, e para a gente iniciar então, fale sobre o que é de fato o AVC. Bom, o AVC ela é uma doença neurológica, né? Ele é uma doença neurológica. E essa sigla AVC significa acidente vascular cerebral. Alguns até dizem que pode substituir por encefálico, mas enfim, o que é modismo fica mais AVC, acidente vascular cerebral, que é uma doença que ataca os vasos cerebrais. Quer seja fechando o vaso, que a gente chama isquemia, faltando sangue, ou o outro lado, que seria o vaso rompendo, que seria a hemorragia. Né? O AVC hemorrágico e o AVC isquêmico. Então existem esses dois tipos. Isso. A gente pode falar assim, Cefas, 15% dos AVCs sendo hemorrágicos e 85% dos AVCs sendo isquêmicos. E quais são os sintomas que uma pessoa pode ter antes de sofrer um AVC? Bom, isso é até importante ser falado porque é uma das coisas que nós, como médicos que estamos no pronto atendimento na urgência, recebemos, são pacientes que têm uma fraqueza, né, entre aspas, o lado do corpo fica esquecido, popularmente falando, e chegam numa UPA ou numa unidade de atendimento pré-hospitalar e têm a sua pressão reduzida. E a gente sabe que no AVC a pressão sobe justamente para tentar manter o sangue lutando pelaquela área para voltar à força. E aí o médico desavisado baixa essa pressão, aí a pessoa desenvolve uma fraqueza de vez. Então, um lado do corpo que está adormecendo, uma dor de cabeça que você vai dizer que é a pior dor de cabeça da sua vida, uma dor que você sente na região do pescoço aguda, uma pontada, tá? Uma perda da sensibilidade, você está ali ao café da manhã e sua mão começa a ficar boba, descoordenada, isso pode ser o AVC, ou até mesmo uma simples perda de visão, tá? Então, as apresentações são muitas, mas se elas, por exemplo, obedecem à metade do corpo, pega mais a metade do corpo do que o outro lado, isso tem cara de AVC. Pode até não ser, pode ser alguma coisa psicológica. Não, nunca entenda como para menos, sempre entenda como para mais e procure assistência. SAMU 192, é como a gente diz, né? Tem a questão do protocolo, né? Que é o sorria, né? Que é o SAMU, né? Que é o sorria, você está suspeitando que uma pessoa tem um AVC, peça para ela sorrir. Se o sorriso ficar mais puxado para um lado do outro, emergência, corra. O A de abraço, se a pessoa não consegue lhe abraçar porque um braço está mais fraco, né? Também é outro. O M de música, se ela não consegue cantar ou falar alguma coisa, e o U de urgência 192. Então, o que a gente chama lá nos Estados Unidos de FAST, que é o Face Arm Speech, né? A gente chama aqui de SAMU. Sorriso, abraço, música, urgência. Qualquer um desses detectados, ou todos eles, imediatamente para a urgência, de preferência neurológica. Doutor, e existe alguma faixa etária que é mais acometida pelo AVC? Veja, o AVC, ele não vai... Todas as faixas etárias podem ser acometidas, mas existem as causas que são próprias de cada faixa etária. Né? Eu tenho, por exemplo, os pequenininhos. Será que uma criança de 2 anos, um neonato, um lactente pode ter um AVC? Pode, mas já são doenças que podem ser, por exemplo, uma doença como a malformação dos vasos,
Ou uma doença como a anemia falciforme, que é uma doença que a hemácia, né, o glóbulo vermelho, ele é disforme e ele bloqueia o sangue e faz um AVC isquêmico. Como eu posso ter um senhor de 60 anos com hipertensão e um diabetes descontrolado. Como eu posso ter um jovem de 35 com AVC por sífilis, que a gente sabe que ataca os vasos cerebrais também. Ou uma moça de 32 anos que tem o quê? Um problema cardíaco, que também pode ser a causa. Então, assim, é uma doença cosmopolitana. A gente diz assim, era 1 a cada 6 vão sofrer, caiu agora 1 para cada 5. Meu medo é que daqui a pouco seja 1 para cada 4 e daqui a pouco, olha, a cada uma pessoa, essa pessoa vai ter AVC. Porque está muito relacionado com os nossos maus hábitos, né? E essa vida imediatista de junk food, fast food, sedentarismo. Aumentou muito, Cefas, a questão do sedentarismo na pandemia. E isso é um fator de risco gritante para o AVC. Eu não vou aqui falar de aplicativos de alimentos, mas esses aí bombaram e aí o colesterol ruim subiu, o triglicerídeo subiu e o risco cardiovascular também subiu. O que é risco para cá, é risco para cá, né? Doutor, a gente já falou sobre as causas, os sintomas e quais são os tratamentos. Bom, é medicamentoso, é cirúrgico? As pessoas que são mais esclarecidas chegam às vezes nos hospitais, né, na rede particular daqui de uma pessoa, perguntando: é aquele remédio que destrói o coágulo? Aquele remédio que destrói o coágulo que a gente chama de trombolítico, né, de quebrar o trombo, né, ele não é para todo mundo. Ele é para pessoas que são selecionadas. Ah, mas como assim uma seleção? É por classe social, é por dinheiro, Não, pelo amor de Deus, a seleção é clínica. Se, por exemplo, você é uma pessoa que teve um AVC há um mês atrás e está tendo outro, você não pode, porque o risco do sangramento com esse trombolítico é alto. Se você, por exemplo, tem um mioma que está sangrando, você também não pode fazer. Você tem um tumor cerebral, também não pode fazer. Então, não é questão social, é questão clínica corporal. Então, essas pessoas podem se beneficiar do tratamento que a gente chama agudo do AVC, que acontece mais ou menos ali entre o momento zero, em que você foi visto bem, até 4 horas e meia, 6 horas em alguns estudos e até 9, mas não são todas as pessoas. O que se consegue na grande maioria das vezes é instituir o tratamento para um novo evento, Cefas, que aí seria com o popular ácido acetil salicílico, o AS, e a estatina, simvastatina ou qualquer outra depois do jantar. Isso aí agiu nesse AVC aqui? Não, isso é para o futuro. Uma prevenção. Só que aqui no Brasil a gente sempre tem um erro de acreditar toda a responsabilidade do nosso tratamento ao médico. Mas você que toma o seu AS, sua simvastatina, se puder, vá pedalar, vá correr. Você sabe que uma picanha com a capa de gordura é gordurosa? Come por quê? Você assume os riscos. Eu não tenho como neurologista dizendo: ei, a capa da picanha deixa de fora. Eu não posso fazer isso. Então você sabe o que é bom e você sabe o que é mal. Então, a mudança na dieta também tem estudo mostrando que é de fundamental importância e é sua responsabilidade. O sedentarismo combatido é sua responsabilidade. Então, buscar uma qualidade de sono também é sua responsabilidade. Então, não entre num consultório médico, nem numa urgência, achando que comprimidos vão apenas lhe evitar um novo AVC. Os seus hábitos e o que você tem que fazer também, de maneira perene, persistente, é o que vão te ajudar. Doutor, e quais são as sequelas mais comuns do AVC? Bom, as sequelas mais comuns que a gente vê muito nos pacientes são sequelas da fala. São pacientes que têm o que a gente chama de disartria, que eles não conseguem articular os fonemas, as palavras direito. Tem pacientes que têm a disfagia, ou seja, engasgam com líquido, engasgam com sólido, principalmente com líquido. São os pacientes que perdem as forças de uma metade do corpo, que seja mais braço,
perna e aí ficam com dificuldade de locomoção, ficam com dificuldade de fazer atividades manuais. Então você tem aí um mecânico que teve um AVC, ele não consegue trabalhar, principalmente se o AVC foi do lado esquerdo e pega de fato a metade direita. Se ele for destro, ele não tem a mesma habilidade com uma chave com a mão esquerda. E como ele vai se locomover? Então, uma pessoa que trabalha em panificação, uma pessoa que trabalha como pintor, uma pessoa que trabalha até como caixa, como é que você vai trabalhar? Não dá. Então, quando você tem essa limitação motora, ela não perde somente a habilidade manual, mas ela perde também a capacidade de ir e vir, de deambular. Então, essas são a menor que eu digo de todas seria a sensibilidade. Podem ter AVCs que são sensitivos puros, ou seja, só a sensibilidade do corpo. E aí vai ser o tempo, mas quando pega a parte motora, Cefas, o prejuízo, né, funcional, e eu digo até social, porque aquela história, né, a máquina deixa de andar. Eu perco um trabalhador que poderia estar contribuindo para a sociedade, né? Quer queira, quer não, tudo acaba em capitalismo. Então esse trabalhador que fica em casa deixa de fazer a máquina girar. Então essas sequelas, elas também podem ser irreversíveis, né? Sim. Quanto mais jovem o paciente, mais plástico o cérebro é, mais fácil de se moldar ao que é adverso, ao que aconteceu de ruim. Quanto mais idoso, essa plasticidade cai, existe ainda, mais difícil. Agora depende também de quanto você estimula esse membro. Tá aí a importância da multidisciplinaridade. Eu sempre defendo para os meus alunos, defendo para os meus pacientes, que o fisioterapeuta, o fono, eles não ajudam. Ajudar, a gente ajuda a trocar um pneu, né? Ajuda a lavar a louça, enxugar a louça. Eu uso o verbo participa. Então o fono, o físio, eles participam no cuidado e são de fundamental importância para isso aí. Então busque fono, busque fisioterapia e o terapeuta ocupacional. Dr. Fernando Menezes, então a gente vai encerrando por aqui. Eu agradeço muito a sua presença no programa de hoje. Gente, eu que agradeço, Cefas, o seu convite, fico lisonjeado por poder levar informação aqui, uma outra oportunidade até derrubar mitos sobre o AVC e desejo a todos aí um dia bem abençoado e muito obrigado. Se você quer continuar se mantendo informado sobre saúde, segue a Dr. Play nas redes sociais e até o próximo programa.